meu Mengão, eu gosto de você. Solta a vinheta aí, galera. Saudações, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão do seu canal Fla Lobão, com notícias fresquinhas do nosso clube de regatas do Flamengo, o maior e o melhor clube do mundo. Nosso Mengão, galera. Bem, hoje mais um jogo, Flamengo Sport no Maraca, Flamengo com alguns desfalques ainda, a gente não consegue ainda ter o nosso elenco completo. Hoje, mais uma vez, seleção atrasando, né, a gente, atrasando o Flamengo. Por isso que eu particularmente fico muito contrariado com o meu jogador sendo convocado para a seleção. Eu sei que o jogador é muito bom, está na seleção, representando o nosso país, nossa camisa verde e amarela, né, uniforme canarinho. Mas pensando no lado do Flamengo, para mim é o que importa de verdade. Vamos desfalcar o nosso time em 3 jogos muito importantes no Brasileirão. Então eu não gosto quando vejo a escalação, quando vejo a convocação, jogador do Flamengo na seleção, e a gente tem também estrangeiros, né? A gente também acaba pegando também outros jogadores para suas seleções, que é o caso do Arrascaeta lá no Uruguai. Mas o que mais me deixa injuriado em ter jogador para a seleção é que eu tenho certeza que nem Rodrigo Caio e nem Everton Ribeiro vão entrar em campo. Rodrigo Caio, que é zagueiro, não vai entrar em campo de jeito nenhum, vai lá só passear, ficar no free shop e tudo mais. O Everton Ribeiro, de repente, pode ser cliente de um joguinho ou outro, joga 10 minutinhos, 15 minutos, pega um jogador se der importante para ficar passeando com a seleção de avião, ainda correndo risco seríssimo de se machucar e voltar pra gente machucar, que a seleção me lava as mãos também, né? Ela machucou lá, levar pro clube lá o jogador machucado, você que se vire. Então eu acho que é muito ruim quando a gente tem jogador convocado, atrapalha nossos planos. Só que o Flamengo tem um elenco que dá pra gente jogar e conseguir nossas vitórias, apesar de no jogo de hoje. Para mim, as principais ausências são o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Se fosse pelo menos um dos dois, não só os dois de uma vez, mas um dos dois somente, ficaria menos pior. Mas indo os dois juntos, a gente perde muito na criatividade. Vocês viram o que aconteceu no domingo passado contra o Atlético Paranaense lá no Maracanã, quando o Everton Ribeiro entrou no segundo tempo, que ele mudou a cara do jogo, mudou tudo e o Flamengo não conseguiu ganhar, até com certa facilidade do time do Atlético Paranaense. O jogo vai sendo muito mais de 3-1, porque nem aquele golzinho vai ter tomado, uma desatenção da zaga, um cochilo, uma bobeira danada. Tomamos aquele gol ali que não era necessário ter tomado. E ainda a gente perdeu outras chances de fazer mais gols na partida de domingo. Então, para hoje, a gente teve a grata surpresa do Isla, que foi convocado para a seleção chilena e não pôde se apresentar porque ele está testado positivo para a Covid, mas segundo os protocolos da própria Conmebol e da CBF, jogador com mais de 10 dias de quarentena, isolamento, faz o teste e está assintomático, que é o caso do Isla, mesmo estando positivo, não corre risco dele ser um transmissor para outras pessoas. Só que cada país tem a sua orientação nesses casos. E lá no Chile, que é o país dele, ele não pode entrar, mesmo sendo chileno, não pode entrar no seu país, devido a estar positivo. E também no Uruguai. Como o Chile joga contra o Uruguai, lá no Uruguai, e contra a Colômbia, no Chile, ele não pode entrar nesses jogos, então o Flamengo pediu e o Chile desconvocou o jogador. Que mesmo que ele estivesse treinando no Ninho do Urubu com o Flamengo, sem se apresentar à seleção chilena, se não houvesse essa desconvocação, ele não poderia entrar em campo. Como o Chile desconvocou o jogador, ele estaria liberado e apto para entrar em campo hoje pelo Flamengo. A nossa única... Esse jogo tem algumas interrogações.
Então eu vou passar as classes do que eu acho provável para hoje, e aí a gente vai ver ao longo das horas, chegar até daqui a pouquinho na hora do jogo, o que o Dom vai realmente colocar para entrar em campo hoje no Maraca. O goleiro, o Hugo Souza, nosso Deneca, que, como eu falei, no primeiro jogo dele pelo Flamengo contra o Palmeiras, que ele tem que melhorar bastante a reposição de bola com o pé. Ele comprovou no último jogo que ele ainda tem que melhorar, mas isso é moleque novo. Nós temos excelentes preparadores de goleiro no Flamengo, excelentes, excepcionais. Isso com o tempo vai amadurecer, vai maturar, vai conseguir fazer para ficar legal. Então no gol, Hugo Souza. Na lateral, o Isla. Na zaga central, aí tem aquela dúvida se vai entrar o Noga mais uma vez ou algum dos três que estão liberados. O Pereira é difícil, joga na esquerda, Gustavo Henrique ou então o Tuller. Eu colocaria o Tuller. Se não é para deixar o Noga, coloca o Tuller. Então vamos lá. Então, Hugo Souza, Isla, Tuller ou Gustavo Henrique ou Noga. Tem esses três opções, essas três opções que ele tem. Na quarto zagueiro, o nosso Natan. E na lateral esquerda, Felipe Luiz. No meio, o Ilharão, o retorno do Thiago Maia, o Gerson. Eu colocaria o Diego, e na frente Bruno Henrique com o Pedro. Na realidade, o que eu falei desse meio de campo? Eu colocaria o Ilharão de primeiro volante, como sempre jogou, o Thiago Maia de segundo volante, colocaria o Diego fazendo a função do Arrascaeta e colocaria o Gerson fazendo a função do Everton Ribeiro. Vocês lembram bem que o Gerson no ano passado, o primeiro gol dele pelo Flamengo contra o Botafogo, no Brasileiro, foi uma jogada que ele pegou na direita, que ele cortou para dentro, meteu aquela chapa bonita de canhota, a bola tinha saído do gatito e entrou. Então o Gerson tem essa facilidade de jogar na direita com a perna esquerda, jogar invertido e consegue também chutar bem de fora da área. O único senão seria o Diego, que é o cara que eu gosto, mas ele prende muita bola, você tem que orientar, chutar a bola mais rápido e fazer isso daí. Eu ouvi alguém dizer do Vitinho, gente, nada contra o Vitinho, é um bom rapaz, todo mundo fala que é uma ótima pessoa, é um cara bacana, mas ele no momento tem que dar um tempinho, porque ele está vindo muito mal. Eu acho que se botar ele hoje, depois que ele jogou do domingo foi mal, se colocar ele hoje de novo vai queimar o rapaz, não vale a pena, segura a onda. A gente tem jogadores que podem entrar no jogo hoje sem precisar expor o Vitinho. Se o jogo tiver já garantido no segundo tempo, bota ele mais um pouquinho para jogar, pegar um ritmo. Botar o Vitinho agora, eu acho, expor o jogador de forma desnecessária. Até porque o jogador que o Flamengo pagou muito caro no passo dele, quando ele veio para o Flamengo foram 10 milhões de euros. E além de ser uma boa pessoa, um bom rapaz, não pode também desvalorizar um ativo nosso. Não, colocando ele em campo hoje, se ele for mal de novo, eles podem estar queimando sem necessidade. Tem também o retorno do Pedro Rocha, que essa semana treinou com o time, depois da contusão que ele teve no músculo, na coxa. Então volta. Seria uma opção, você joga melhor pela esquerda, onde já é a posição do Bruno Henrique, então acho que não ficaria legal, acho que ele joga meio torto pela direita, apesar de ser destro. Mas se ele quiser manter essa opção de dois caras abertos, rápidos pelas pontas, aí eu poderia colocar mesmo o Pedro de um lado e o Bruno Henrique do outro, sacando o Diego, colocando o Gerson centralizado, fazendo a função do Arrascaeta. Então essa é a vantagem do nosso elenco, várias possibilidades, mesmo time com desfalques por seleção, por desfalques por contusão, a gente tem uma série de opções para o jogador, para o técnico escolher e colocar o melhor time do Flamengo em campo no jogo de hoje. Só mais uma informação, a Conmebol já está sofrendo pressão dos países que disputam as eliminatórias da Copa do Mundo para liberar a partir do mês de novembro, na outra convocação, públicos nos estádios que receberam esses jogos. 15 mil pagantes aproximadamente, né, com distanciamento, aquele troço todo. A Conmebol está inclinada a aceitar essa situação, desde que
no país onde vai haver a partida, as autoridades locais autorizem isso. Então, aonde for autorizado, vai ter jogos com público, e aonde o país que não tiver autorização, não terá. Aí, aquele papo que o Flamengo estava querendo voltar, não só o Flamengo, mas todos os times da Série A querem voltar ao público, está fazendo aquele doce todinho, não, isonomia, não sei o que, todos eles com medo do Flamengo, de vir jogar no Maracanã com a nossa torcida, com medo, se borrando de medo, foram contra a tal da isonomia. A Conmebol para fazer isso. É o que eu falei, gente. Se o local aonde vai ter a partida tiver autorizado, tudo certinho, por que não vai liberar? Agora, como presidente da federação, aqui a CBF, né, por coincidência, tá? De novo, coincidência. Por coincidência, ele é paulista, e como os paulistas são os carros-chefes nessa situação de não deixar que haja jogos em um lugar com público e outros não, por coincidência da vida, né? O acaso, né? A conjunção dos astros e tudo mais, aí ele achou melhor fazer só quando todos eles estiverem com autorização para ter os jogos com público. E na Conmebol, cada país vai determinar a princípio se vai ter isso daí ou não. Vai ter uma reunião da Conmebol após essas 2 rodadas das eliminatórias, e aí vão decidir se vão fazer essa liberação ou não. A Conmebol tem essa ideia de fazer isso, está estimulando que isso aconteça, porque para ela também é ruim, deixa de arrecadar, assim como os clubes. Então vai ter, e aqui no Brasil fica esse lenga-lenga, que não pode ter isonomia. Isonomia coisa nenhuma, isonomia coisa nenhuma. Isonomia nada. Eles estão se borrando de medo do Flamengo, isso aqui é a realidade. Se fosse o contrário, tivesse liberado lá em São Paulo, não tivesse liberado aqui no Rio, duvido se fosse acontecer. Eu duvido. Tá? Então, galera, é para provar para vocês que nada é por acaso. Tudo tem segundas intenções. E nesse caso acontece. Então vamos esperar para ver se realmente em novembro a Conmebol vai liberar a segunda rodada das eliminatórias com público, desde que o país que vai receber a partida permita, e aqueles que não permitirem não terão público, que ela não quer bater de frente com o governo local, beleza, tranquilo, até porque o governo é soberano, mas aqueles que deixarem terão partidas, coisa que aqui no Brasil não vai acontecer, tem que ser todo mundo igual. Por que todo mundo igual? Se nem todos os estados do Rio e todo o Brasil, desculpa, nem todas as cidades do Brasil estão no mesmo estágio. Por que vai prejudicar o time, privando-o de ter seu time, a sua torcida em campo, porque o outro não pode ter? Cara, paciência, meu filho. Paciência. Quando o Flamengo entrou para jogar lá com não sei quantos desfalques cada Covid, 19 jogadores lá, paciência. Fosse que eles disseram, paciência. Agora não pode ter paciência também, não? Olha aquela coincidência da vida, né? O nosso presidente da CBF é paulista. E por acaso ele acatou lá a ideia dos paulistas. Por acaso. Ah, vai ser uma sabão. Não cola aqui não. Mas, contra tudo e contra todos, tem que engolir o Flamengo, porque é o melhor e o maior clube do mundo. Não do Brasil, do mundo. Tá, galera? Então vamos hoje ganhar do esporte. Aquele timinho lá que é campeão de 87, já ganhou Série B. Nunca vi isso. De disputar Série B, foi campeão brasileiro. Isso acontece no Brasil. Vamos hoje pegar o nosso Capacho de 87, o esporte. Vamos garantir os 3 pontos e seguir essa toada e ir para o meu lugar mais na frente, que é nosso lugar de origem e merecimento. Falou, galera, bom jogo, boa partida. Não esquece, dá aquele like maneiro, aciona o sininho, se inscreve e saudações rubro-negras. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.